Estamos muito satisfeitos de estarmos aqui prestigiando o evento e poder trazer um pouco da nossa expertise para vocês. Mas queria agradecer também a cada um de vocês que se dispôs a estar aqui na primeira palestra do dia. Com certeza, depois de 2 dias intensos, não é fácil estar aqui às 9 horas da manhã para assistir uma palestra. Então, me sinto honrado porque vocês estão me prestigiando com a coisa mais preciosa que vocês têm, que é o tempo. Então, eu quero aproveitar esses meus 30 minutos da melhor maneira possível, trazendo um pouco de novidades, um pouco de informação, para a gente falar sobre esse nosso setor que só cresce. O objetivo antes eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Droander Martins, eu sou o CEO da IPv7. A IPv7 ela é especialista em captação de recurso para provedores de internet. Fazemos toda a parte de projetos FTTX, legalização de rede. Temos um foco muito grande em fusão e aquisição, devido a esse momento de consolidação que passa o nosso mercado. Somos uma consultoria estratégica para provedores de internet, possuímos ISO 9001, somos a única empresa da América Latina no nosso segmento a conquistar essa certificação. É um certificado de qualidade internacional, reconhecido em mais de 100 países. Inclusive, estamos trazendo essa consultoria para os provedores que queiram ter uma certificação internacional de qualidade. A gente brinca que foi o tempo que o diferencial das nossas estruturas eram só as tecnologias usadas, né? Por muito tempo a gente ficou brigando, é fibra ou é rádio? Hoje em dia o diferencial está na nossa governança, está em como a gente gere a nossa empresa. Então, mas vamos lá. Quanto vale o seu provedor de internet? Esse é um tema que eu me senti à vontade de discutir, porque ultimamente nós estamos sendo abordados com diversas iniciativas de fusão, venda, aquisição de provedores, vários fundos internacionais olhando para o nosso mercado, várias linhas de crédito disponíveis, né? E para a gente tirar o melhor desse nosso setor, a gente tem que começar pelas nossas empresas. Então, saber quanto a nossa empresa vale é muito importante. Então, o objetivo aqui é falar um pouco da consolidação, dando foco em valuation e na parte de fusão e aquisição. Quantos aqui sabem, com precisão, poderiam falar confortáveis quanto vale seu provedor de internet? Acho que eu acertei o tema da palestra, então. Outro ponto. Quantos sabem avaliar um concorrente, avaliar um parceiro de negócio, saber quanto vale essa empresa? Sim, não vale aquela continha mágica lá, 10 vezes o faturamento mensal. Não, se for fibra ótica é vezes 12. Essa conta não vale. Quais as metodologias, né, que os grandes setores usam para avaliar suas empresas? Então, a palavrinha mágica é valuation. É um termo em inglês que nada mais é do que avaliação de empresas. É nós sabermos o valor justo de quanto vale uma empresa. E existem metodologias para isso, inúmeras metodologias, algumas até um pouco artesanais, sem muito embasamento financeiro, econômico. E existem métodos, que eu vou focar em 3 métodos aqui, que são os mais usados no mercado de tecnologia. Principalmente mercado americano, mercado de startups, que é bem o mercado que a gente está inserido na parte de inovação. Então, são 3 avaliações que eu vou abordar. A primeira é a avaliação por múltiplos. A segunda é o fluxo de caixa descontado. E a terceira é o valor patrimonial. A avaliação por múltiplos é aquela avaliação onde a gente compara empresas do mesmo segmento. Eu tenho uma farmácia e vendi ela por 1 milhão. Meu vizinho tem uma farmácia igual a minha. Quanto é que vale a farmácia dele? Talvez 1 milhão. Que é uma comparação do que está acontecendo no segmento e
acaba-se usando uma referência dos valores médios de mercado. Eu acho que eu vou conseguir exemplificar melhor. Um carro, não estou vendendo, mas existe... todos aqui conhecem a tabela FIPE? Todos? Legal. Aqui a FIPE do Mustang. Ele é um carro que, quando nós pesquisamos, a FIPE dele estava 287 mil, um carro V8, diferenciado. A FIPE dele é 287 mil, que é o valor base, o valor médio que ele vem sendo negociado no mercado. Pensem nisso nos provedores. Qual é o valor médio que os provedores vêm sendo negociados no mercado? 10 vezes faturamento, 12 vezes faturamento. Não é a metodologia, a linguagem contábil, mas só para vocês terem uma base. O exemplo do Mustang, FIPE, 287 mil, que é essa média. Porém, eu fiz uma pesquisa e eu observei que existe um valor máximo de Mustangs à venda, 320 mil, mas eu também observei que esse valor muda. E nós temos um valor ali, o Mustang mais baixo, do mesmo ano, modelo, que eu encontrei na internet, foi 89 mil. E aí eu me perguntei, se a FIPE é 287 mil, o que tem de errado nesse Mustang de 89 e o que tem errado nesse Mustang de 320 mil? Ou o que ele tem de diferencial, o que ele tem de tão melhor? Aqui explicando a FIPE, o que a FIPE faz? Ela pega a média daquele modelo de carro, a média que ele foi negociado nos últimos meses, e ela exclui os extremos. Então, se tiver algum negócio fora da curva, ela tira tanto os valores mais altos fora da curva, quanto os mais baixos, pega aquela média e chega a um valor. O carro de 320 mil, que está acima da FIPE, teoricamente, um carro supervalorizado, o pessoal nem olha, mas, vamos ver o que tem esse carro diferencial. Aí eu fui ver, um carro com 1.500 quilômetros, ou seja, um Mustang quase zero, talvez por isso acima da FIPE, com todo o histórico, único dono, nota fiscal, tudo novo, carro cheirando a 0 quilômetro, todo cheio de seguros, sem multas, IPVA pago, não tinha um arranhão esse carro. Todos os opcionais de fábrica, piloto automático, ar-condicionado. Eu frisei ali o piloto automático porque é interessante, né? Porque tem provedores com piloto automático e provedores sem piloto automático. Os provedores com piloto automático, o dono está aqui na feira assistindo uma palestra e o provedor dele continua rodando. Provedores sem piloto automático. O dono está lá trabalhando nesse momento e não está aqui podendo prestigiar o evento conosco. Então, esse carro, o que vocês acham? Um carro nessas condições, apesar da média de mercado ser 287 mil, vocês acham que ele vale 320? Vale, né? Está justo. Talvez negociar um pouquinho para baixo ali, mas é um carro que se justifica. Agora o carro de 89 mil, o mesmo modelo. Vou comprar esse, vamos ver, vamos avaliar. É um carro com 150 mil quilômetros. Não, o Mustang, ele aguenta o tranco, 150 mil quilômetros, ele está tranquilo. Opa, não tem documentação esse Mustang, não tem nota fiscal, não sei quantos donos teve, não tem histórico. Mais de 10 mil reais em multa. Opa, será que não vai vir mais multa? O que mais tem de errado? IPVA atrasado, não foi pago o IPVA. Quanto é que é o IPVA de um Mustang? Eu compro um Mustang barato, tenho que pagar as multas, tenho que pagar o IPVA, tenho que fazer toda a documentação dele. Quanto é que vai ficar custando o meu Mustang? Motor falhando. O motor falhando, eu acho que eu já ouvi alguns provedores com as redes entrando em colapso, né? Então, eu vou vender o meu provedor, ou eu vou comprar um provedor. Está com o motor falhando, quanto é que custa para arrumar um motor de um Mustang? Ou melhor, quanto é que custa para comprar um provedor barato e organizar ele, arredondar a rede dele, deixar tudo funcionando perfeitamente? Apenas os itens básicos, os outros estavam todos estragados, o vidro elétrico não funcionava, o ar-condicionado às vezes gela, às vezes não gela, e
aí gerou uma dúvida, eu fui pesquisar esse Mustang. Ele é um carro de leilão. Esse carro ele sofreu uma perda total, ele foi reformado, ele não possui nenhum histórico de manutenção, mas ele está por esse valor devido aos riscos envolvidos nessa negociação. Isso me levou para uma conclusão. Se um carro, que a gente olha para ele, botar um do lado do outro, dar uma voltinha, deitar no chão e olhar meia dúzia de documentos, a gente tem uma variação entre o valor mínimo e o valor máximo de um carro que a FIP é 287 mil, a gente tem uma variação entre o valor mínimo e o valor máximo praticado do mercado de 231 mil reais, eu pergunto para vocês, é correto nós avaliarmos as nossas operações de provedores usando uma metodologia, um método de múltiplos? Qual Mustang que nós somos? Nós somos um Mustang barato ou um Mustang caro? A gente precisa saber disso. Isso vai nos nortear para toda decisão estratégica que nós venhamos a tomar no nosso provedor de internet. Então, quando nós falamos de valuation de provedores de internet, a ideia é nós conseguirmos justificar e achar um valor justo para cada operação de vocês. Droander, mas eu não quero vender o meu provedor de internet. Tranquilo. Tu quer buscar investimento, captar recursos para o teu provedor de internet. Não é muito mais fácil tu captar recurso, encantar uma instituição financeira, tendo uma empresa bem apresentável, com um valuation feito da maneira correta, sabendo quanto ela custa, isso não vai gerar um conforto no mercado? Ou fazer uma fusão, tem outra empresa do mesmo porte, as duas empresas apresentarem um valuation, tentarem chegar a um acordo. Ou eu ter o valuation esse ano, e ano que vem eu fazer um valuation de novo, para ver quanto eu cresci. Então, o valuation, ele é uma ferramenta que, de agora em diante, com a profissionalização do nosso mercado, nós vamos escutar essa palavrinha muitas vezes. Vai ser um termo muito comum no nosso segmento. Valor patrimonial é outro método de avaliação. Ele é muito mais simples. Ele é totalmente tangível. Ou seja, tangível, aquilo que a gente pode tocar. Intangível é aquilo que vale, mas eu não consigo mensurar. É tão bacana, o software é intangível, né? O Uber, Facebook, quanto é que valem essas empresas? Valem milhões e muitas vezes elas nem têm faturamento, né? Faturamento não bate com o que elas valem, por quê? Porque elas têm valor intangível. O valor patrimonial de uma empresa, ele não leva em consideração o intangível. Ele pega o patrimônio, ele pega o teu balanço patrimonial, pega os teus ativos, desconta os teus passivos, o que sobrar é o teu patrimônio, vai dar um valor, é aquilo ali que vale a tua empresa. Para vender um provedor de internet não dá, nós temos muito intangível. Então, eu não posso pegar e somar os carros, a frota da empresa, o prédio da empresa e dizer que a minha empresa vale aquele valor. Mas ele pode ser complementar a uma outra metodologia de valuation. Então, eu posso fazer um fluxo de caixa descontado, uma avaliação por múltiplos e chegar a um melhor número usando o meu balanço patrimonial. Ou eu quero usar o meu balanço patrimonial para dar de garantias, para conseguir crédito. Ou eu quero negociar com o meu sócio. Pô, os dois construíram juntos, não tem porquê eu ficar pagando um valor de mercado, sendo que, pô, nós construímos cada tijolinho, então vamos somar quanto custa cada tijolinho e vamos dividir. Ó, eu compro a tua parte, tu compra a minha. Então, é uma metodologia bastante simples e bem usual se bem aplicada. E o fluxo de caixa descontado. Fluxo de caixa descontado hoje, em todas as negociações, os valuations, tanto de startups, de outras empresas de tecnologia, é o método mais usado. Aqui eu vou explicar de maneira simplista pelo tempo, porque o objetivo é vocês entenderem o que é um fluxo de caixa descontado. Eu pego a minha empresa e projeto ela para o futuro. Então eu pego todo o meu histórico de crescimento, todo meu faturamento, minha lucratividade, minha rentabilidade, e eu digo que daqui 5 anos, seguindo essa onda de crescimento, eu vou valer X. O que acontece? Eu tenho, se eu vender por esse valor, vai
o cara não vai querer pagar, porque tem risco, ele não sabe se realmente vai chegar lá. Então, tem duas coisas que eu tenho que fazer. É trazer a valor presente, porque, calculem comigo, quem aqui lembra quando a gente pagava R$1 por uma Coca-Cola? Hoje a gente paga, sei lá, 5. R$1 hoje, ele não vale a mesma coisa do que daqui a 5 anos, por exemplo. Então, no fluxo de caixa descontado, eu tenho que trazer isso a valor presente. E eu tenho que aplicar uma taxa de desconto, porque ninguém garante que eu vou ter o mesmo crescimento que eu vinha tendo no passado. Passado não é garantia de futuro. Então, um fluxo de caixa descontado é a metodologia mais usada, porque eu uso toda uma base passada para a minha tomada de decisão, eu consigo mensurar como é que eu vou estar no futuro para esse investimento, trago a valor presente aplicando uma taxa de desconto, e isso é quanto vale a minha operação. Aqui ficou pequeno, mas aqui nós temos um case, né, de valuation que nós fizemos, de uma operação, onde ela é mais detalhada. Para o investidor, para o fundo de investimento, para os grupos financeiros, quando eles perguntarem, tem valuation, ele não quer saber o teu faturamento e ele não vai fazer de cabeça vezes 10 ou vezes 12. Ele vai querer todo um material, toda uma metodologia aplicada de fluxo de caixa descontado. Aqui é um exemplo de um. O que mais importa para o provedor de internet ele ser atrativo e ter um bom valuation? Pô, já dei a resposta no início, né? Não é mais a rede, não é o número de clientes, não importa quantos clientes tu tenha. Faturamento é o mais importante? Não é o mais importante. É importante, muito importante. Mas tu pode ter um faturamento alto e um prejuízo incrível. Então, tu tem um grande faturamento e um baixo lucro. Tem algumas operadoras aí no mercado que alguém deve conhecer que acontece esse tipo de coisa. Faturamento é enorme, chega na apuração final do balanço, ela dá prejuízo. Ah, Dronder, é o lucro que vale. O lucro é o diferencial. Lucro, realmente. O lucro líquido da tua operação, ela conta muito. Mas o que mais vale para o investidor e para um valuation é a tua rentabilidade, que é o que volta para o bolso do acionista, para o bolso do investidor. Então, num valuation, o que mais se destaca para te ter um bom valuation, hoje tem valuations que vão de 5 vezes o faturamento mensal a 30, 40 vezes o faturamento mensal. Por quê? Por causa da rentabilidade. Então, PV7, como é que eu faço para ter um valuation desses altos, para ter um valuation acima da média de mercado? A resposta é: aumente a sua rentabilidade. O grande segredo é focar na rentabilidade. O que é a rentabilidade? A rentabilidade é o lucro líquido dividido pelo investimento. Ou seja, é quanto sobrou para o acionista. Investi 100 mil reais. Teve 10% de rentabilidade, ou seja, o cara conseguiu, diferente de botar na poupança. Hoje, qual é a rentabilidade da poupança? Sei lá, 0,5% ao mês, dá 6 ao ano. Tem uma coisa chamada taxa de oportunidade, quando a gente fala de valuation, de fusão e aquisição. Para o investidor, se for mais lucrativo ele investir na Selic, botar o dinheiro num fundo de investimento, botar na poupança, ele vai deixar lá porque não tem risco. Ou seja, se eu tenho 1 milhão, eu vou botar num provedor de internet, ele tem que, no mínimo, render o dobro do que ia render na poupança. Porque na poupança eu não tenho risco. No provedor de internet, como eu sou um investidor, não entendo nada desse mercado, eu tenho risco. Então, a primeira coisa que o investidor vai falar, a primeira coisa que ele vai olhar no teu valuation, quanto é que vale a tua empresa e qual a rentabilidade dela. Porque é só isso que importa. Só que para ter rentabilidade, tu tem que ter lucro, né? E tem que ver quanto tu precisa investir. E aí fazer vezes 100, tu vai achar porcentagem. Eu criei um exemplo fictício aqui, com 2 provedores de internet, a IPv7 Net e a IPv7 Telecom. São 2 provedores, se a gente olhar, eles são muito parecidos, mas muito parecidos, porque eles começaram com o mesmo investimento. Lembram lá a fórmula da rentabilidade, lucro líquido dividido pelo investimento. Eles começaram com o mesmo investimento. Os 2 começaram com um aporte de 100 mil reais.
Um deles, por estratégia, chegou a 1.000 assinantes. Não me perguntem como. E o outro, a 100 assinantes. Mas olhem que curioso. O faturamento deles é exatamente idêntico. Os dois provedores, eles faturam R$10.000 por mês. Eles faturam R$120.000 por ano. Se fosse no mercado, como eu vejo que está acontecendo, o pessoal ia pegar, é fibra ou é rádio? É fibra. R$10.000 vezes 12, tu vale R$120.000. Ia chegar no outro provedor, qual é o teu faturamento? R$10.000 por mês. Vezes 12, R$120.000. Os dois provedores iam valer a mesma coisa. Só que vamos descer mais. Olha o lucro líquido desses provedores. Um lucra 10.000 e o outro lucra 30.000. Ou seja, a rentabilidade é o lucro líquido dividido pelo investimento. Então, eu pego lá o lucro líquido e divido pelo 100.000, eu chego que a rentabilidade do provedor A é 10% e a rentabilidade do provedor B é 30%. Se eu sou investidor, eu tenho 3 opções. Boto na poupança para ter uma rentabilidade, meu 1 milhão. Pô, são operações pequenas. Eu boto na poupança para ter uma rentabilidade de 6% e não ter risco. Boto no IPv7 Net, o meu 1 milhão, para ter um risco enorme, porque o cara tem 1.000 assinantes, pensa a confusão que isso deve dar. Tem 1.000 assinantes e tem uma rentabilidade de 10%, ou seja, minha taxa de oportunidade é maior, mas o meu risco também, estou na dúvida. Ou eu pego o meu 1 milhão e boto na IPv7 Telecom, que a rentabilidade é 30%. Ou seja, vai chegar no final do ano, vai me sobrar 300.000 no bolso. Ou eu boto lá na poupança. Eis a dúvida. Aí depende de cada investidor, de cada fundo. Se o cara é tolerante a risco, ele não vai pensar 2 vezes. Entre 6% de rentabilidade e 30% de rentabilidade, ele vai ir nos 30% de rentabilidade. Porque o dinheiro vai voltar mais rápido para ele. No nosso mercado, o que eu vejo acontecer? Ninguém olha para isso. Muitas vezes, vocês acham que o investidor ia olhar para o IPv7 Net? Ele não ia olhar, ele ia botar o dinheiro na poupança, deixar rendendo 6% ao ano, esperando uma oportunidade para investir com a rentabilidade maior do que investir nesse provedor. Agora, ele botaria no outro 30% ao ano, ele ia ficar tranquilo. No nosso mercado, muitas vezes eu vejo investidores comprando, investindo no IPv7 Net. Ué? É a mesma coisa que o outro, tem até mais cliente, a marca é mais forte. Ou seja, não importa o número de clientes, não importa o teu faturamento, o que importa é o teu lucro mais a tua rentabilidade. E isso vai impactar no teu valuation. Esses 2 provedores, eles não valem a mesma coisa. Ou seja, não existe, gente, a gente está fazendo errado, não existe, provedor é rádio, é 10% do faturamento mensal, não é verdade. Não é, está aqui, está provado, matematicamente provado que não justifica. Existe uma coisa, o teu provedor vale quanto estão dispostos a pagar por ele. É isso que vale o teu provedor. Se eu sou investidor, o IPv7 Net, eu não botaria dinheiro nele. Não importa se tu fez vezes 10, vezes 12, se tu tem fibra, se tu tem rádio, ele não é rentável. Eu sou investidor, eu não invisto em provedor, eu invisto aonde o meu dinheiro vai ter rentabilidade. Então, tem que começar por nós essa mudança. A gente tem que decidir profissionalizar o nosso mercado. Então, assim, é feio a gente falar que nosso provedor vale 10 vezes o faturamento, 12 vezes o faturamento. Não é bonito. Qualquer cara de mercado, qualquer instituição financeira que ouvirem vocês falando isso, ela vai achar estranho. Porque no mercado se fala em valuation, em fluxo de caixa descontado, são outros termos. Então, seguindo a palestra, por que a gente está falando isso? Por que a IPv7 trouxe essa palestra? Porque o nosso mercado vai se consolidar. O nosso mercado é um espelho do mercado americano. Não vou ter tempo para falar do mercado americano aqui, mas se vocês fizerem um paralelo, tudo que acontece nos Estados Unidos acontece aqui. Os provedores de TV a cabo surgiram no mercado americano desde o início dos anos 40, explodiram nos anos 70, começou a se normatizar e se consolidar nos anos 80 e 90, e hoje, depois você chega em casa e pesquisem, de mais de 5.000 provedores americanos, quantos têm relevância hoje no mercado de TV a cabo americano? Tem 5. Isso vai acontecer no nosso mercado.
Enquanto nós estivermos fazendo os nossos valuations errados, a gente vai perder muito dinheiro. Porque vai vir alguém com uma visão financeira, uma visão estratégica, e vai comprar muitos provedores. Isso já está acontecendo. Eu participo de negociações com provedores, às vezes, até na ingenuidade, né, que vendem as suas operações por 12 vezes o faturamento e saem comemorando. Eu faço valuation e vejo que ele valia 17, 18 vezes. Então, vamos nos preparar para essa consolidação de mercado. Vai ter muita fusão e aquisição de provedores. Nós estamos participando de fusão de 14 provedores, 14 concorrentes estão juntando. Como é que eu junto 14 concorrentes e como é que eu faço a participação societária de cada um, se eu não souber fazer o valuation de cada um? Pensa a briga que dá juntar tu e teu concorrente. Não, eu valho 1 milhão. Não, quem vale sou eu. Não, mas eu tenho fibra. Não, mas tu não tem o software tal. Pensa a confusão. Existe uma metodologia que vai avaliar essas empresas e para um momento de consolidação a gente vai conseguir chegar ao número. Não existe precisão. O valuation, ele vai chegar ao mais próximo. Normalmente os dois lados fazem o valuation. Ah, eu estou vendendo, eu faço o meu valuation para vender. Tu vai me comprar, tu vai fazer o meu valuation para ver, para confirmar se está certo. Mas é um outro padrão de linguagem. Então, vender, comprar ou fundir, que vai acontecer, alguém duvida que vai consolidar o nosso segmento? O que eu preciso para fazer um valuation? Conhecimento do negócio. Primeira coisa que eu preciso para fazer o valuation da minha empresa, eu tenho que conhecer o segmento. A IPv7 ela só faz valuation de provedor de internet. Por quê? Porque é o segmento que a gente está. Ah, a IPv7 também, eu já ouvi algumas startups que fizeram valuation. Sim, startups, bem menos complexo de fazer um valuation. Mas agora vem me contratar para fazer um valuation de uma empresa de criptomoeda. Vai dar certo esse valuation? IPv7 que trabalha no segmento de provedor. Fazer valuation para captar recursos para a empresa de criptomoeda. Quanto fatura a empresa? 0. Criptomoeda, Bitcoin, futuro. Quanto é que vale essa empresa? Não vale nada? Quanto é que vale uma empresa de criptomoeda? Não sei, eu não sou desse mercado. Mas um provedor eu consigo dizer. Então, primeiro ponto, conhecer do mercado. Vou dar um exemplo para vocês. Cacau Show, Copenhagen, o que esses caras fazem? Qual é o negócio desses caras? Nós, provedores, é a internet. Qual é o negócio desses caras? Eu ouvi vários chocolates. Não é chocolate. É presente. Esses caras não fabricam chocolate. Quem é que viu a Copenhagen com a Cacau Show na gôndola do supermercado? Quem fabrica chocolate está lá no supermercado, está no varejo. Está lá no varejo. Então, o que acontece? Eles fabricam presentes. O negócio deles é presente. Então, o principal concorrente da Cacau Show e da Copenhagen não é a Nestlé, a Garoto, é a Boticário. Por isso, o motivo de todo lugar que vocês vão, no shopping, geralmente tem uma Cacau Show e uma Copenhagen no mesmo andar da Boticário. Porque, na verdade, ambos vendem presentes. Se eu não entendo do mercado de presentes e eu vou fazer o valuation da Cacau Show, vai sair todo errado o valuation da Cacau Show. Porque eu vou pegar e vou analisar a bolsa do chocolate, vou ver quanto é que foi a saca do cacau. Só que interessa, um cara que vende 200 gramas de chocolate por R$150, vocês acham que o negócio dele é chocolate? O negócio dele é presente. Eu fico na dúvida quando eu vou presentear minha esposa se eu dou um perfume ou se eu dou um chocolate. Avon, qual é o negócio da Avon? Vamos fazer o valuation da Avon, qual é o negócio da Avon? Cosmético? Não. Logística? A Avon tem uma representante em cada bairro, em cada lugar do Brasil. Qualquer coisa que eu botar na Avon, eu vou garantir que vai chegar no meu cliente. Ou seja, o negócio da Avon não é cosmético. Se vocês pegarem a revistinha, tem um monte de coisa ali, é logística. Então, para fazer um valuation da Avon, eu tenho que entender de quê? De cosmético ou de logística? De logística, senão vai dar errado. Quem é que faz valuation de provedor? Hoje, tem que fazer um valuation do meu provedor. Quem é que vocês procuram? O contador. Contador, vocês vão no contador fazer o valuation de provedor. Precisa saber de contabilidade para fazer um valuation? Sim. Só que o contador, ou ele tem que entender do mercado, ou ele tem que estar assessorado por alguém que entenda. Pensa, eu estou fazendo o valuation no contador. Aí, agora chegou na parte de a gente ver o meu valuation intangível.
Eu tenho CDN. O que o contador vai dizer? Que legal, manda um para mim um dia, eu tenho CDN. Ah, não, eu comprei um servidor lá e tal. Não, beleza, servidor, taxa de depreciação de 22% a 33% ao ano. Em 4 anos eu zero o teu servidor. Não, mas esse servidor é o software de gerência e tal. O contador vai meter um zerão ali. Se tem algum contador aqui, me corrija se eu estiver errado. Não é o negócio dele. Ele não vai pesquisar o que é um CDN. Ele não vai pesquisar o que tu tem de hardware. Ele não sabe se a tua fibra, a tua infra tem Anatel, se não tem Anatel. E tudo isso entra no valuation de vocês. Quanto é que vale? Pensam 2 provedores igual. Um tem tudo contrabandeado e um tem tudo legalizado. Um tem tudo documentado e outro tem nada documentado. E os 2 têm o mesmo faturamento. O contador vai avaliar igual os 2. Porque ele desconhece do nosso segmento. Então, vocês têm que assessorar o contador de vocês. Vocês têm que trabalhar a 4 mãos com o contador. Então, no momento de consolidação de mercado, vocês não podem ignorar esse dado. A maior ignorância é querer fazer o valuation de um segmento de mercado que eu desconheço. Tem tudo para dar errado. O que pode inviabilizar, além do valuation mal feito, um processo de fusão, venda e aquisição? A falta de governança corporativa. O que importa agora para um valuation é o piloto automático. É eu poder deixar minha operação rodando, é um fundo comprar minha operação e eu ter todos os processos, ter uma ISO 9001, ter tudo mapeado, e o investidor ele vai ter a confiança que, estando ou não no negócio, o negócio vai continuar. Agora eu vou comprar um provedor sem governança, as senhas, as configurações lógicas, os processos, estão tudo na cabeça dos meus funcionários. Se eu investir numa empresa assim, qual a chance de dar errado? Eu vou ficar refém. Então, primeiro ponto, governança. Se não tiver governança corporativa, vocês vão ter dificuldade para vender, para fazer uma fusão, uma aquisição, porque não existe transparência. E qual é o problema disso? Eu fico com uma impossibilidade de mensurar os riscos. Então, o ser humano, o investidor, ele é muito racional, ele não é nada emocional. Então, se ele não conseguir enxergar todos os riscos de entrar na tua operação, ele vai sair fora e vai achar uma operação que tenha governança que ele consiga mensurar os riscos. Estruturas societárias irregulares. Isso é bastante comum nos provedores de internet. Meu tempo está acabando. Teria muito mais para falar disso. Como funciona o fluxo do processo de fusão e aquisição? Vamos lá, rapidinho que meu tempo acabou. Primeiro, o match entre as partes. Segundo, o NDA, um acordo de confidencialidade. Eu vou abrir quanto que a minha empresa vale, tu vai abrir quanto tem de dinheiro, então tem que ter um acordo de confidencialidade. Eu preciso ter um valuation. Após o acordo de confidencialidade, eu mostro o meu valuation para o cara. Aí, existe geralmente uma proposta não vinculante, ou seja, o cara diz, não, eu pago o que tu está me pedindo, mas eu quero fazer uma validação. Antes de fazer um valuation definitivo, eu quero fazer uma due diligence, eu quero auditar a tua empresa, para ver se o valuation bate conforme tu está me falando. Então, feita a due diligence, vai ter uma revisão, vai ter uma validação desse valuation, e vão começar as negociações. Começando as negociações, evoluindo, já parte para a parte de contrato e pagamento. E aí veio um momento feliz ali, uma gifzinha comemorando, que é o deal, né, que é o negócio consolidado. Então, isso funciona de provedores para provedores, de fundos para provedores, de investidores para provedores. Esse é um fluxo macro do passo a passo como ocorre esse negócio. Valuation, ele é filme ou ele é foto? Quando eu mostro o meu valuation para um investidor, o que eu estou mostrando? Uma foto. Eu estou dizendo assim, ó, hoje a minha empresa vale 10 milhões. É uma fotografia. Eu fiz todo o processo de valuation analisando os meus dados e eu tiro uma fotografia e documento ela. Então, valuation é foto. O que acontece? Drolander, faz meu valuation. Cara, tu tá arrumado para foto? Se eu for tirar uma foto de vocês, o que vocês vão fazer? Arrumar o cabelo, se ajeitar na cadeira, para quê? Para sair bonito na foto. E hoje, infelizmente, no nosso mercado,
Tem muitos provedores que não estão se arrumando para foto. É lícito ou é ilícito se arrumar para foto? É legal ou ilegal se arrumar para foto? Ilegal é tu maquiar a foto. Depois que tu tirou a foto, tu querer fazer um Photoshop nela. Que existem valuations assim, documentação assim, contador que assina lá porque tu pediu. Então, assim, o meu convite para vocês hoje, que vocês continuem aproveitando o evento, que vocês possam, a partir dessas minhas poucas palavras, começar a se arrumar para foto, porque em breve, se não estão fotografando, vocês fotografarão. Então, em breve, todos vocês serão fotografados. E nós precisamos estar arrumados para esse momento que o nosso mercado está entrando. A IPv7 ela está aqui no 2º andar. Nós temos sala de minicurso, acontecendo o minicurso inteiro. Estamos ao lado da sala VIP. Estarei no decorrer do dia aqui no evento. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me acionar a minha equipe. Estamos à inteira disposição. Muito obrigado.